Oi pessoal, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao Voz do Povo de hoje. Hoje a gente vai bater um papo sobre trabalho com o juiz Guilherme Feliciano, uma das maiores autoridades em direito do trabalho do Brasil, juiz, professor universitário. A gente vai tentar conversar um pouco sobre essas nuances, né? Especialmente trazendo a trajetória da reforma trabalhista, né? Que está prestes a completar 3 anos, agora no final do ano. E o doutor juiz Guilherme Feliciano vai poder ajudar a gente nesse debate, né? Ele que é magistrado, que é professor, enfim, né? Vai poder colaborar com essas questões relevantes para que a gente possa tentar fazer o bom debate, né? Pessoal que quiser fazer pergunta, só já vou colocar aquele para dentro. Se aceitar nosso convite, a gente já começa o nosso bate-papo. Opa! Tudo bom? Boa tarde, doutor Guilherme. Prazer falar com você, viu? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou te vendo bem. Maravilha. Bom, doutor Guilherme, eu primeiro queria te agradecer, né, você ter aceitado conversar com a gente nesse espaço, no sábado, né, numa correria da semana que o senhor com certeza tem, tanto no trabalho quanto em diversos congressos que eu tenho acompanhado o senhor participar. Como nossa conversa fica registrada e por uma questão protocolar, eu gostaria de lhe apresentar aqui, e se faltar alguma coisa, o senhor, por favor, me corrija, né? O doutor Guilherme Feliciano é juiz titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, São Paulo, professor associado do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da USP, livre docente em Direito do Trabalho, doutor em Direito Penal pela Faculdade da Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidiu a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho entre 2017 a 2019. Ficou faltando alguma coisa? Não, é isso aí mesmo, cara. Bom, doutor, eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo. Eu queria lhe pedir, vou lhe exigir aqui o máximo possível de informações. O senhor, na minha opinião, é uma das maiores autoridades em direito do trabalho do Brasil. Tanto é que o meu TCC, que foi o dano extra patrimonial na Lei 13.467/2017, com o advento da reforma trabalhista, foi meu TCC, e os seus artigos, né, em especial os que o senhor escrevia na Manatra, foram dos principais referenciais teóricos desse meu TCC, porque essa reforma trabalhista que ocorreu, o senhor, enquanto presidente, inclusive entrou com a ADI 5870, que foi um dos meus referenciais, para que o STF, né, espero que corrija logo, inclusive estava na pauta desse ano, mas foi retirado, para que a gente possa abolir esse aspecto do dano extrapatrimonial que é tão lesivo à dignidade da pessoa humana e do trabalhador. A gente está prestes, doutor Guilherme, a completar agora em novembro 3 anos, né, da reforma trabalhista. Muito se dizia na época, inclusive o então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a dizer que o Brasil, com a reforma, ia desburocratizar, ia modernizar as relações de emprego. Muitos, né, inclusive o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, na época também participou desse debate, chegou a dizer que a justiça do trabalho era cara, era lenta, que ela, na verdade, forçava os empregadores, né, os patrões, a não contratar porque os juízes eram muito protecionistas. E a gente está chegando no 3º ano, sem emprego, sem renda, e durante a pandemia ficou muito nítido, né, que a dita reforma que poderia salvar os empregos e proteger as empresas, na verdade, ela está colocando um processo de clandestinidade dos trabalhadores, né, que estão tendo que recorrer a outros meios, a outras formas, né, inclusive as formas não são carteira de trabalho, carteira assinada, para tentar levar o pão de cada dia. Eu já queria jogar esse conjunto de informações para lhe ouvir e, de acordo com as suas falas, eu vou colocando aqui mais algumas. Maravilha, Chiquinho. Ó, eu falo muito, viu? Então você vai analisando, porque senão eu passo 1 hora aqui falando e você não consegue falar mais. Tá certo. Olha, esse tema foi o tema que me absorveu aí praticamente todo o meu biênio à frente da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho. Foi uma preocupação candente da Anamatra e eu, talvez até de um modo muito presunçoso, mas eu acho que eu preciso dizer isso, eu acredito que nós tínhamos razão.
e o tempo mostrou, revelou que nós tínhamos razão. Eu me lembro que, à altura, Chiquinho, o então deputado federal, que depois se tornaria secretário especial para o trabalho, né, que é o Rogério Marinho, aí próximo de vocês, aí de Natal, né, ele é do Rio Grande do Norte. Isso. Ele era o relator, ou seria o relator do projeto de lei que o governo Temer havia enviado para a Câmara dos Deputados. O detalhe é que o projeto de lei do Temer tinha 10 artigos. E a reforma trabalhista saiu com mais de 110 artigos. À altura, o então deputado Rogério Marinho me chamou, eu era presidente da ANAMATA, para conversar sobre, enfim, a reforma que ele pretendia praticar. E ele, inclusive, me disse: olha, doutor Guilherme, nós não pretendemos ficar apenas nesses temas que o governo encaminhou. Nós vamos querer alcançar outras questões. E ele, à altura, já utilizou exatamente essa expressão que você referiu aí agora. Nós queremos modernizar as relações de trabalho no Brasil. E o que eu disse a ele à altura foi o seguinte: olha, acho que há espaço para modernizar a legislação trabalhista, mas nós precisamos calibrar bem o que é modernizar. Modernizar neste momento, e aí eu disse a ele o que me parecia ser o mais sensato. Modernizar neste momento é olhar ao redor e verificar quais relações de trabalho estão fora do referencial normativo da CLT e, no entanto, envolvem trabalhadores economicamente dependentes que precisam de proteção do Estado. Não é? É o caso dos trabalhadores por aplicativos, é o caso de algumas novas formas de trabalho que têm surgido e que mereceriam uma proteção social mínima, caso, por exemplo, dos recicladores, não é? Dos profissionais do sexo, que não dizer, que ficam à margem de qualquer proteção legal. Então, havia e ainda há espaço para os quais o legislador poderia olhar e levar ali alguma proteção. E mais, situações, aí não propriamente categorias, mas situações que cada vez mais se tornam comuns no dia a dia do mundo do trabalho e que não têm alcance legal, não tem nenhuma proteção legal. Por exemplo, vigilância audiovisual do trabalhador, o famoso monitoramento, cada vez mais comum nas empresas. Não há no Brasil uma vírgula sequer na legislação trabalhista a esse respeito. Cogestão de empresa, que é uma previsão constitucional desde 88, que nunca saiu do papel. A proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa está na Constituição, nunca saiu do papel. A proteção do mercado de trabalho da mulher está na CLT, nunca saiu do papel. O adicional de penosidade para o trabalhador que está em atividade laboral penosa nunca saiu do papel. Os testes genéticos admissionais, cada vez mais comuns, estão chegando no Brasil. Né? Na Europa havia notícias, a empresa aérea submete o candidato a piloto a um teste genético para verificar se ele tem pendor genético para alguma doença degenerativa. Porque a empresa não quer, digamos, investir em alguém que dali a alguns anos não vai mais poder seguir trabalhando com a empresa. Sim, mas isso invade a privacidade genética do trabalhador. Então, vários temas que precisavam ser alcançados por uma legislação trabalhista moderna. Isso é o que nós dissemos na época. O que surgiu, que foi a Lei 13467, você conhece bem, quem está aí nos acompanhando. Estou vendo muitos amigos aqui, viu, Chiquinho? Muito prestigiado aí a sua live, doutor Andréa Vicari, meu querido colega juiz Felipe Bernardes, vários aqui. Como sabemos todos nós, a reforma trabalhista fez algo completamente diferente. Ela olhou para trás e resolveu, digamos, desconstruir direitos, alguns direitos já absolutamente assentados, já incorporados à tradição jurídica nacional, e resolveu desconstruí-los, minorá-los, alguns deles foram eliminados. Né? Se dizia à altura, não há nenhum direito suprimido, desafiamos quem indique um direito suprimido. Eu tinha ali uma relação de 10, para quem quisesse perguntar. Né? O intervalo para a mulher, antes de iniciar as horas extras, foi suprimido.
a hora de trajeto, a famosa hora em itinere, foi suprimida, vários direitos foram suprimidos. E outros foram desconstruídos, relativizados, flexibilizados, dentro da ideia do negociado sobre legislado, etc. E aí, terminando a resposta, nós precisamos comparar o hoje com o então. Fizeram isso, então, na verdade, não olharam para frente, a meu ver, não modernizaram coisa alguma, olharam para trás e, a partir disso, relativizaram alguns direitos históricos. Mas o que pretendiam fazer, ou ao menos o que diziam pretender fazer, se distribuía em 3 eixos. Eles diziam que a reforma trabalhista, isso já mais para o final, quando queriam aprovar aquele texto que havia sido elaborado pelo Rogério Marinho. Eles diziam que a reforma iria reduzir a litigiosidade na Justiça do Trabalho, que achavam que tinha muito litígio na Justiça do Trabalho. Eles diziam isso que você falou, que o Brasil voltaria a ter empregos formais, voltaria a ter plenitude, não é? No emprego, e não teria mais o déficit de empregabilidade que tinha até então, aliás, o déficit de emprego que tinha até então, e ainda que isto favoreceria o crescimento econômico no Brasil e traria segurança jurídica. E aí vamos às respostas olhando agora, né? Primeiro, o Brasil não cresceu economicamente. Eu não estou falando da pandemia. É claro que a pandemia, a partir de março, traz um elemento novo, absolutamente inesperado, que comprometeu qualquer agenda econômica que o país pudesse ter. Mas antes disso, do governo Temer até aquele momento, fevereiro de 2020, o Brasil não deu nenhum voo econômico, sequer voo de galinha. Segundo ponto, segurança jurídica. Nós tivemos, nesse período, algo em torno de 30 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando vários pontos da mesma lei, da Lei 13.467. Se isto não for insegurança jurídica, eu não sei o que é. Eu imagino, Chiquinho, que deva ser até um recorde. Em 2 anos, 30 DIs para a mesma lei. E eu sei porque, enfim, estou na jurisdição, atualmente atuo numa das câmaras do TRT 15 como juiz convocado, e vejo que até hoje nós perdemos ali linhas e linhas, capítulos e capítulos de sentença discutindo pontos da reforma. Isso quando estamos chegando para o 3º ano pós-reforma. Então, segurança jurídica certamente ela não trouxe. Empregos formais, basta ver os números de lá para cá. O que aumentou foram os empregos informais. O trabalho informal aumentou. Havia, inclusive, aquela cantilena de que o trabalho intermitente serviria para dar formalidade a esses trabalhadores. Isso não aconteceu. A informalidade aumentou e o trabalho intermitente formal também aumentou, o que nos leva a uma conclusão óbvia. O que aconteceu as mais das vezes foi que os postos de trabalho formais que existiam em condições de trabalho regular, ou seja, contrato de trabalho por prazo indeterminado, esses postos de trabalho foram se transformando em postos de trabalho intermitente. Isso é que provavelmente a informalidade aumentou. E, por fim, a última finalidade de diminuir o número de ações na Justiça do Trabalho. Isso aconteceu. Isso eles conseguiram. No primeiro semestre, logo após a reforma, nós tivemos uma queda vertiginosa de quase 60%. Isso depois foi se equalizando. Eu diria que hoje, isso depende muito da região, da unidade. A minha unidade, por exemplo, você falou aí, a primeira vara do trabalho de Taubaté, já tem praticamente a mesma demanda que tinha antes da reforma trabalhista. Mas, em termos médios, no país inteiro, eu diria que houve uma queda aí que varia entre 20% e 30% da demanda hoje em relação ao que havia antes da reforma trabalhista. Mas aqui a discussão é outra, Chiquinho. É se esta queda foi meritória. E eu acho que não foi, porque esta queda foi obtida incutindo medo no trabalhador, introduzindo, por exemplo, a sucumbência honorária. O trabalhador agora, se entrar com uma ação, mesmo sendo pobre, mesmo que o juízo declare pobre,
em tese, ele tem de pagar honorários de sucumbência para o advogado da empresa. Então, hoje, muitas vezes, o trabalhador, até orientado pelo advogado, tem medo de pedir certas coisas. Ele não tem a prova redonda, como se diz, ele não vai conseguir provar tudo que gostaria de provar, ele tem uma boa chance de não conseguir êxito naquele pedido. Muitas vezes o próprio advogado o orienta, olha, então não peça, não entre em juízo. O risco de você entrar em juízo e sair devendo é muito grande. Agora, isso, a meu ver, e aí é a minha opinião, é inconstitucional. Você trazer o medo como um elemento para reduzir o acesso à justiça é contrariar os termos do artigo 5º da Constituição, no inciso 35, no inciso 55, 56, etc. Para mim, há aí inconstitucionalidade. O Supremo vai dizer isso, você mesmo disse, esta ADI de que a Anamata participa já tem 2 votos. Um voto, que é do ministro Fachin, foi pela inconstitucionalidade absoluta deste texto, e é com esta tese que a Anamata concorda, e o outro voto do relator, do ministro Barroso, não aponta esta inconstitucionalidade absoluta, digamos assim, mas propõe uma interpretação conforme, reconhecendo, portanto, que a literalidade do texto, como está, se for interpretada de acordo com aquela literalidade, o texto é inconstitucional. Então, parece que nós tínhamos razão. Eu termino dando um exemplo, para que o pessoal que nos acompanha aí compreenda bem isso. Imaginem vocês uma petição inicial em que o trabalhador deduza 10 pedidos. Ele foi demitido sem justa causa, não recebeu nada em termos de rescisão, o empregador não pagou as verbas rescisórias, que é o direito mais óbvio que ele tem, e, além disso, ele saiu da empresa surdo. Ele entrou na empresa ouvindo perfeitamente bem, a empresa tem um ambiente ruidoso, ele saiu com níveis diferentes de surdez dos 2 ouvidos. Conclusão óbvia dele, desenvolver a surdez por conta do trabalho. Surdez profissional, disacusia bilateral neurosensorial. Ele ingressa em juízo pedindo as verbas rescisórias, 9 pedidos: saldo salarial, 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas, aviso prévio indenizado, multa do 477, liberação do fundo de garantia, liberação do seguro-desemprego, 40% sobre o fundo. 9 pedidos. A empresa vem e contesta e diz, é isso mesmo, mandei embora, não tinha dinheiro, não paguei. Aquela história, né? Devo, não nego, pago quando puder. Vai ser condenada, gente, a pagar estes 9 direitos. O 10º direito era uma indenização por danos morais e materiais em função da surdez. Vamos imaginar que ele peça, é uma multinacional, vamos imaginar que ele peça R$100 mil. É muito? Eu acho que não. Eu não vendo a minha audição para quem me oferecer R$100 mil. E aqui ele está pedindo danos morais e materiais, ou seja, perda da capacidade de trabalho e danos morais. Então eu não acho que é muito. 100 mil. Vai ser feito um laudo médico. Vamos imaginar que o médico diga, olha, esta doença, na verdade, ela é degenerativa. Houve uma coincidência. Ele desenvolveu esta doença no local, mas havia os EPIs, enfim, a empresa não tem nada a ver com isso. Bom, imagine este cenário. Como é que seria antes da reforma trabalhista? Vamos imaginar que aqueles 9 primeiros pedidos, aquelas verbas rescisórias, totalizem 15 mil. Antes da reforma trabalhista, ele receberia os 15 mil, acabou. Não recebe os 100 mil porque a surdez não tem relação com o trabalho. Recebe os 15 mil, acabou. É o justo. Como é que agora, depois da reforma trabalhista, ele tem direito aos 15 mil? Só que sobre os 100 mil que ele perdeu, e ele não tinha como adivinhar. Veja a hipótese que eu narrei. Ele entrou bem e saiu surdo. O local era ruidoso. Qualquer um de nós presumiria que a doença no trabalho. Foi o que ele presumiu. Pediu em juízo. O perito veio e disse, não, é degenerativo. O que acontece depois da reforma? 15% dos advogados da empresa se saíram bem, que vai de 5 a 15, o juiz fixou em 15%. 15% sobre 100 mil vai ser o que ele paga de honorários para o advogado da multinacional. 15% de 100 mil, 15 mil. Ele tinha ganhado 15 mil nos outros 9 pedidos, já zerou. Ele já não ganha mais nada. É
15 mil que ele recebeu que ele tem que dar para o advogado da empresa. Só que ele ainda tem de pagar a perícia, que vai dar mais uns 5 mil. Então, esse trabalhador, depois da reforma, entrou com uma ação reclamatória trabalhista, ganhou 90% da ação, de 10 pedidos ele ganhou 9, ganhou 90% da ação e sai devendo 5 mil. E alguém vai dizer que isso é constitucional, isso atende à cláusula constitucional de acesso à justiça? É óbvio que não. Então, eu espero, como você também disse, que o Supremo Tribunal Federal brevemente reconheça essa inconstitucionalidade. Muito bom, doutor Guilherme. Eu acho que quando o exemplo, né, ele é sempre mais didático. Eu acho que foi muito boa essa sua apresentação. Eu até peguei aqui alguns números do IBGE sobre a geração de emprego, porque eu acho que para exemplificar, né? Eu estava dando uma olhada, isso inclusive foi uma matéria, não sei se o senhor chegou a ver, saiu quando completou-se 2 anos no UOL Economia. O UOL Economia fez um levantamento da reforma trabalhista e era o seguinte: antes da reforma, o Brasil tinha 12,7 milhões de carteiras assinadas à época. Quando passou a reforma trabalhista 2 anos, né, ou seja, antes da pandemia, o Brasil tinha 2,5, já caiu aí 200 mil. E hoje, agora, né, com a pandemia, por isso que eu tentei puxar o antes, o durante e o agora, o Brasil está com 11,5 milhões, né? Ou seja, e os trabalhadores autônomos estourou o número, né? O que o IBGE consegue identificar, mas eu acho que o IBGE aponta uma metodologia muito boa, entretanto, é impossível que esse órgão, ainda com toda a capacidade técnica que ele tenha, ele consiga chegar no X da questão da quantidade. Ele entende que existe 28 milhões de brasileiros autônomos. Pessoas que trabalham, que durante a pandemia expôs a víscera profunda da proteção do trabalho. Você tem pessoas que tiveram que ficar em casa, porque não tinha comércio, ninguém saía de casa, não tinha como vender o produto que ele vendia, os ambulantes, por exemplo. Os Ubers passaram a fazer uma quantidade menor de corrida, e aí a gente vai escalando, né? É um efeito dominó que vai abarcando, como a gente diz aqui no Ceará, todos os trabalhadores autônomos foram diretamente atacados. A reforma trabalhista, à época, dizia que protegeria o emprego, a renda, que inclusive em situações excepcionais serviria para a proteção do trabalho. Entretanto, o que a gente está vendo, como o senhor bem falou, é o natural, né, durante o processo de pandemia, caiu, o número de desemprego estourou. Né? Você teve ali entre o mês de abril, 1 milhão, só no mês de abril. E a tendência é crescer ainda com as medidas provisórias que foram editadas, que permite, aí gera uma coisa que eu vou perguntar ao senhor depois, a sua opinião, sobre a MP que permite a suspensão do contrato de trabalho, a redução da carga horária. Eu já emendo perguntando se realmente essa era a medida mais acertada para realmente, né, caso o governo federal, eu lembro para todo mundo que está assistindo a gente, que estados e municípios não podem emitir moeda, por exemplo, né? Então, estados e municípios dependem muito do governo federal do ponto de vista de dinheiro, de recurso. Então, eu lhe pergunto, durante a pandemia, né, esses números que eu apontei do IBGE mostraram claramente que não protegeu o emprego, e o senhor acha que essas ações, né, essas medidas provisórias, suspender contrato, reduzir carga horária, reduzir salário, era realmente as medidas melhores para a proteção do emprego, na sua avaliação? Não, não acho. Acho que entre isto e nada, Chiquinho, era melhor que fizesse isso. Mas não era a melhor política, na minha opinião. Basta ver, eu cheguei até a publicar um artigo no blog do Frederico Vasconcelos, que é da Folha de São Paulo, com um querido colega meu juiz, que é o Rodrigo Trindade, lá do Rio Grande do Sul. Vocês podem encontrar isso lá. E lá nós temos isso. Se você verifica como outros países, França, Espanha, até a própria Itália, como outros países reagiram à pandemia no que diz respeito ao mercado de trabalho, vão perceber uma nítida diferença. Os outros países, especialmente a França, eu acho que é o melhor exemplo, e a Alemanha também, mas especialmente a França, entenderam por bem injetar dinheiro público para assegurar a manutenção das folhas de pagamento.
O Brasil até ensaiou isso, né? Uma das medidas provisórias, você sabe que neste período de pandemia foram várias as medidas provisórias que o governo utilizou, não é? Essas que você refere, ou esta que você refere, é basicamente a MP 936, que, aliás, recentemente se transformou em lei, aí, a Lei 14.020. Antes dela, houve uma outra, que era a MP 927, que era pior ainda, Chiquinho. Ela dizia o seguinte, olha, os contratos de trabalho poderão ser suspensos por ato unilateral do empregador, ele suspende os contratos e o empregado fica ao Deus dará. Porque o empregador não ia pagar salário, já que ele suspendeu o contrato, ele poderia, se quisesse, pagar uma indenização compensatória e o governo não entrava com nada. Então o governo só lavava as suas mãos. Esta foi uma medida provisória, você vai se lembrar, que foi editada no domingo. Do domingo para a segunda, todo mundo baixou a crítica em cima disso, porque era um absurdo. E aí, na própria noite de segunda-feira, o presidente da República revogou, nesta parte, a medida provisória 927, e depois veio a 936, que pelo menos trazia a contrapartida do governo naquele chamado BPE, Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. O governo se concentrou nestas medidas, mas, volto a dizer, ele também editou, por exemplo, a medida provisória 944/2020, que aí se voltava a empresários, a sociedades empresárias, sociedades cooperativas, para exatamente assegurar a manutenção das folhas de pagamento, mas apenas para aquelas com receita bruta anual superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$10 milhões, ou seja, deixou uma boa faixa fora da possibilidade de investimento. De tal maneira que, na verdade, inclusive os dados posteriores demonstraram, essas linhas de crédito foram subaproveitadas. O próprio empresário brasileiro não conseguiu vencer a burocracia para lançar mão dessas linhas de crédito. Se você olha, repito, o modelo francês, houve uma iniciativa muito mais agressiva de injeção de dinheiro público para a manutenção dos empregos durante esse período. Eu acho que deveria ter sido o melhor caminho, teria sido um caminho melhor, não é? Optar por políticas keynesianas de fomento da economia por meio de dinheiro público. É claro que eu dizendo isso, se houver aí algum neoliberal nos ouvindo, ele vai estar provavelmente passando mal. Essa é uma retórica, é uma linha de abordagem da economia que uma visão neoliberal não aceita. Porque, sim, aumenta o déficit público, tudo isso é verdade. Agora, num momento como este, o governo deve ter prioridade. Qual é a prioridade? O próprio Bolsonaro disse várias vezes: preservar empregos. Esta deveria ser a prioridade. Agora, preservar emprego com todas as vênias, e aqui, Chiquinho, eu me valho da liberdade de cátedra que, como professor, eu tenho nos termos da Lei Orgânica da Magistratura. Preservar empregos não se faz simplesmente dizendo ao trabalhador: olha, vá trabalhar, inclusive sem máscara, correndo o risco de se contaminar. Não é assim que se preserva emprego. Neste momento, preservar empregos significava, sim, em alguma medida, aumentar o déficit público. Não tinha outro caminho. O governo fez isso em alguma medida, acho que deveria ter feito isso de um modo mais agressivo, como fez a França, como fizeram outros países da Europa Ocidental. Não optou por esse caminho. E aí o que eu lhe disse, entre nada e essas medidas alternativas, né, como eles mesmos denominaram, para o combate aos efeitos negativos da pandemia neste período excepcional, entre nada e essas medidas, melhor que houvesse essas medidas, que inclusive agora foram postergadas, não é? Aí podendo totalizar 120 dias. Então, melhor que ficasse assim. Não foi a alternativa ideal. Acho que o governo poderia ter preferido, volto a dizer, medidas microeconômicas e macroeconômicas de estímulo à economia,
que não passassem por intervenções de relativização do contrato de trabalho. Mas o governo preferiu esta segunda alternativa. Isso terá o seu preço, não é? Nós já estamos vendo que muitas empresas, quando chegam ao final deste período em que há, digamos, a coparticipação do governo na manutenção dos empregos, com o benefício emergencial, terminam demitindo, e aí as medidas não alcançaram a sua finalidade, não é? Bem apropriadamente, a Lei 14.020 ainda prevê um período de garantia de emprego, então é preciso que o empregador observe isso. O tempo que o empregador estabeleceu para a suspensão do contrato de trabalho ou para a redução da jornada com a redução do salário, o tempo que ele estabeleceu é o tempo que ele tem de dar para o seu trabalhador depois como garantia. Então, esse tempo se duplica. Pouco importa se o trabalhador voltou a trabalhar antes do período que se estabeleceu. O tempo que foi acordado é o tempo que ele deve devolver como garantia de emprego. Então, isso pode chegar aí a mais 120, enfim, a mais um tempo equivalente em que o trabalhador poderá respirar. Mas e depois disso? Se depois disso segue a pandemia e ele é demitido, a medida não valeu de nada. De todo modo, volto a dizer, entre nada e isto, era melhor que houvesse isto, mas não foi a solução ideal, na minha visão. Achei muito bacana, doutor Guilherme, quando o senhor expôs essa questão da França, né? Vale lembrar que não tem nenhum comunista lá dirigindo a França. Não. Um liberal, né? Inclusive, Macron, o próprio Trump, apesar de... Me permita te interromper. E nem o John Maynard Keynes, que eu referi aqui, era comunista, nem era marxista, nem era leninista. Pelo contrário, era um admirador do modo capitalista de produção. Ele apenas entendia, com toda correção, a meu ver, que o capitalismo, para sobreviver, precisa ter válvulas de escape, precisa deixar o trabalhador produzir, senão ele também não tem um fim útil e uma longevidade que é como espera o próprio capitalista. Perfeito, doutor. Muito, muito bom. Então, essa retórica, né, ela não bate. O próprio Trump nos Estados Unidos, né, que essa pátria capitalista, lá eles ampliaram o seguro-desemprego para 10 meses. Né? Isso bem antes. Eles chegaram a injetar 2 trilhões e depois mais 2 trilhões, né? Ou seja, já passa da casa dos 4 trilhões injetados, né, na proteção das empresas, do emprego. E aqui o que a gente viu no Brasil, esse 1 trilhão e 200 bilhões que foram liberados para as empresas, não chegaram às micro e pequenas empresas, que segundo o IBGE, e aí eu me valho dos dados estatísticos, é quem representa 60% da geração do Brasil e não está conseguindo proteger, porque como o senhor bem falou, não adianta a empresa ter 2 meses e ela ter que garantir mais 2 meses, né, já que seria o dobro do prazo que ela pegou, se quando acabar esse prazo ela não conseguir mais pagar. Ou seja, o empréstimo que ela precisa para conseguir manter o seu capital de giro não vai acontecer. Então, eu achei muito brilhante a sua intervenção usando outros países como exemplo que o Brasil teria total condições de fazer. Né? Aqui no Brasil não seria necessário ainda, né, segundo a maioria dos economistas, emitir moeda, porque você tem vários fundos constitucionais que têm recurso e estão parados. Mas, se necessário fosse, o governo também poderia fazer. Entretanto, Paulo Guedes preferiu, inclusive na reunião ministerial, dizer que não ia proteger a empresa pequena. Né? A empresa pequena tem que quebrar, e o senhor, como juiz do trabalho, sabe que isso gera um grande impacto, inclusive a própria reforma trabalhista cairia totalmente o discurso, né, de proteção de emprego, de manutenção, etc, etc. Eu até me lembro, doutor Guilherme, quando acho que o senhor teve essa reunião com o Rogério Marinho, que perdeu a eleição, diga-se de passagem, e então foi nomeado... Perdeu a eleição, por algum motivo ele perdeu. E foi nomeado no atual governo. Eu só me lembrei do filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos. Eu acho que a modernidade que ele queria era o apertador de parafuso e aquela máquina, né, botando na boca do trabalhador. Então, doutor, pode falar. Lá na Matra, com todo respeito aí ao Rogério Marinho, nós tivemos muitas conversas e sempre todas muito civilizadas. Enfim.
mas nós brincávamos que houve a maldição da reforma trabalhista. Os políticos, os parlamentares que se envolveram mais visceralmente com a reforma trabalhista não foram reeleitos. Não foram. Os melhores exemplos são o do próprio Rogério Marinho e do Ricardo Ferraço, que foi o relator da reforma trabalhista no Senado da República, senador pelo Espírito Santo, que depois também não se reelegeu. Inclusive, né, doutor, o Senado abriu mão como casa revisora para atropelar o processo, né? A própria MP 808, que regulamentava e diminuía, né? A gente não pode dizer que melhorava, mas diminuía alguns impactos, como até o dano extra patrimonial, né? Eu lembro que o senhor deu uma entrevista em que falava, né, que saía o salário do trabalhador e entraria o teto do INSS, né? Ou seja, melhoraria um pouco, né? Mas ainda assim a MP caducou, né? De forma proposital. A gente não tem como dizer que não foi proposital. O Senado abriu mão de casa revisora da reforma trabalhista como um todo para isso. E aí, doutor Guilherme, eu queria... particular, é até Pode interessante. falar. Havia uma... Quando Michel Temer encaminhou a medida provisória, aliás, o Michel Temer inicialmente queria fazer uma medida provisória para a reforma trabalhista. As centrais sindicais se opuseram com toda razão, ele recuou e enviou o projeto de lei, que acho que era o 6938, se não me engano. 6738, acho, não me lembro bem o número. E encaminhou o projeto de lei. Quando isso chega ao Senado, o discurso, inclusive do próprio Ricardo Ferraço, era exatamente este. Olha, o Senado, conversando com o governo, entendeu por bem aprovar o texto que veio da Câmara, ipsis literis, sem mexer em uma vírgula, e de fato não mexeram em uma vírgula, porque depois as devidas correções serão feitas ou por veto do presidente da República, ou por medidas provisórias que depois, digamos, apararão as arestas. E justiça seja feita. Veto não houve. O Michel Temer não vetou coisa alguma, mas ele mandou a medida provisória 808 para corrigir alguns vícios, e alguns poucos vícios seriam corrigidos. Este, por exemplo, dá base para o cálculo das indenizações, o que, a meu ver, não resolvia a inconstitucionalidade, mas, pelo menos, afastava uma injustiça imensa, que era vincular a compensação por um dano extra patrimonial ao salário do indivíduo, como se o indivíduo valesse conforme a sua faixa salarial, não é? No entanto, você bem disse, o Senado da República depois não teve interesse em levar isso adiante. Aliás, o Parlamento não teve. Deixaram a medida provisória caducar sem votá-la. E aí ficamos como está, não é? O maior exemplo, você falava de como exemplos podem ser didáticos, esse exemplo nós utilizávamos muito. Para que quem eventualmente não conheça mais profundamente o assunto saiba. Isto o Supremo também ainda sobre isso o Supremo também ainda não se manifestou. A ADI a respeito disto é da Ana Matra, do período em que eu a presidia, e o que a reforma trabalhista diz é o seguinte: em caso de danos extrapatrimoniais, danos morais, estéticos, existenciais, há uma tabela, um tabelamento dessas indenizações que podem chegar a 50 vezes o salário da pessoa. Exatamente. Então, se for gravíssimo, né, doutor, no caso, né? Como? Se for gravíssimo, né? Se for o dano gravíssimo, que é digamos, a indenização máxima. Que já é um equívoco, né? Para uma empresa que tem um faturamento de 2 bilhões ao mês, você vai estabelecer um teto que, nesse caso, vai significar cócegas naquela empresa. Você precisa dar ao juiz independência para que ele estabeleça isso caso a caso. Mas, de todo modo, imaginem vocês, que era o exemplo que nós dávamos, cai um elevador por falta de manutenção na empresa. Então, omissão, negligência dos prepostos da empresa. Dentro deste elevador estão um visitante, que não pertence aos quadros da empresa, está ali, vamos imaginar, um alto funcionário da empresa, um empregado, um alto supervisor, que receba lá, vamos imaginar, 20 mil reais, e está lá um trabalhador de linha que recebe um salário mínimo. Todos eles ficam tetraplégicos, vamos imaginar. Dano gravíssimo, 50 vezes.
Este que recebe 20 mil reais, que é o supervisor, vai receber R$ 1 milhão. Será a sua indenização. Aquele que recebe 1.045 vai receber R$ 52 mil, 52.250. E o outro, que não é empregado, vai reclamar lá na Justiça Comum. E aí não vai ter limite nenhum. Ele pode receber lá 5 milhões, 7 milhões. Agora, vejam, todos tiveram o mesmo dano. Todos estão tetraplégicos. Um recebe 52 mil, o outro recebe 1 milhão. Por quê? A dignidade deles é diferente. Então, isso é inconstitucional a mais não poder. Perfeito. Eu acho que eu até usei isso que o senhor está falando, usei essa tabela no meu TCC, pegava o estagiário, o encarregado, aí ia botando uma escala de salário e no final você via a disparidade de indenizações utilizando a regra também do gravíssimo, né? Porque o magistrado pode entender que pode ser leve, né? Em médio, enfim. Mas foi muito bom, muito exemplificativo. Pós-reforma trabalhista, né? E aí eu já vi o senhor, inclusive, em alguns congressos, em alguns seminários, tem um livro, eu não sei se o senhor já teve oportunidade de conhecer, do Tom Slee, que é a uberização. Surgiu essa nova modalidade, né? A uberização, que chamam de empreendedores, né? Esses empreendedores que, por exemplo, alguns deles têm que alugar um carro pagando 4 mil por semana à empresa ou a um terceiro, né? Uma pessoa física. Muitos deles têm que... a manutenção é por conta deles, muitos têm que colocar gás, né? Porque acreditam que é mais em conta o consumo do combustível, etc, etc. E a gente está vendo os entregadores de aplicativo, né? Durante a pandemia, cresceu muito essa demanda por esse serviço, uma vez que boa parte da população, tendo que seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, deveriam ficar em casa. Só que a gente está vendo, inclusive, me permita, hoje está tendo até um ato desses trabalhadores, né? Fazendo uma greve, digamos assim, pela precarização, né? Eles não tiveram álcool em gel, máscara, os que foram contaminados não receberam nenhum tipo de compensação. Algumas empresas até alegam que criaram um fundo, que dobraram o valor da gorjeta, só que esses trabalhadores da ponta, né, os que estão lá, dizem que não chegaram até eles. Então, como o senhor vê essa nova modalidade de emprego, esses novos, aspas, empreendedores que o mercado tenta colocar para a população, tenta inclusive, doutor, o senhor que é um grande estudioso, eu lhe acompanho, o senhor fala muito na questão filosófica, socióloga, eles tentam romantizar a precarização do emprego. Queria que o senhor comentasse, por favor. Perfeitamente, Chiquinho. E deixa eu só fazer mais alguns registros. Por favor. Deixa eu só mandar aqui um abraço para o vice-prefeito, doutor Luciano Siqueira, vice-prefeito de Recife, que está aqui acompanhando a gente também. Doutor Luciano, um abraço. Mandaram aqui também os meus abraços, então, Chiquinho. Ribeirão Preto, meu querido amigo Mauro Braga, Luiz lá no Amazonas, está nos acompanhando aqui. Para o Lauro, que está aí representando o meu núcleo de pesquisa e extensão lá na USP, que é o Trabalho Além do Direito do Trabalho. Então, um abraço para todo o pessoal do INTAT que está aí nos acompanhando. Enfim, para todos que estão aí assistindo essa live. Este núcleo que eu acabei de referir, o Trabalho Além do Direito do Trabalho, ele, inclusive, teve um dos eixos exatamente dedicado ao caso dos trabalhadores por aplicativo, e hoje mesmo nós estávamos lá no nosso WhatsApp, já combinando uma segunda pesquisa candente que vai merecer a atenção de todos nós no campo da administração pública, enfim, vai exigir os nossos olhares atentos nos próximos anos. Você sabe, Chiquinho, que já há estatísticas indicando que nós temos no Brasil trabalhando por aplicativos 4 milhões de trabalhadores, 4 milhões de entregadores de apps, 4 milhões de motoristas pela Uber, por outras plataformas, e isso tende a crescer. E, infelizmente, com esse discurso que você bem referiu, vou utilizar a sua expressão, esta romantização do precariado, passa a ser identificada como
empreendedor ou como pequeno empreendedor. Tá? São trabalhadores, muitas vezes, explorados no contexto dessas plataformas, que são, muitas vezes, infensas a qualquer discussão que possa lhes trazer alguma responsabilidade. No caso da Uber, você sabe que, por exemplo, na Espanha... Doutor Guilherme, o seu áudio está falhando um pouco. Eu não sei se é quando o senhor vira... Vou evitar aqui... Perfeito, perfeito. Inclusive foi alertado aqui pelo Lauro de Campos, que está assistindo. Então, eu dizia o seguinte, na Espanha, e na verdade no mundo todo, a Uber tem incidentemente dito que ela é uma empresa de tecnologia, que, portanto, aproxima consumidor e prestador de serviços, mas ela própria, digamos, não presta serviço algum. E ela tem sido derrotada em sucessivas decisões judiciais. Veja o caso da Califórnia, veja o caso da Inglaterra, veja o caso do Tribunal Constitucional da Espanha, que reconheceu, até para efeitos tributários, que a Uber é uma empresa de prestação de serviço de transportes. É fundamental entender que esses aplicativos são empresas de prestação de serviços e não meras empresas de tecnologia. Porque a primeira consequência deste entendimento tem natureza processual e é relevantíssima. A competência para os litígios que se estabelecem entre os prestadores de serviço e as plataformas passa a ser, a meu ver, sem sombra de dúvidas, da Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso 1º da Constituição. Eu acho que este é um ponto de partida essencial. Porque hoje o que tem acontecido, Chiquinho, é que muitos desses motoristas da Uber, por exemplo, que são desligados, muitas vezes sem motivação aparente, vão pedir indenizações na justiça comum. E do meu ponto de vista isso é ruim. Por quê? Porque, com todos os respeitos que, de minha parte, são devidos aos colegas da justiça comum, não são juízes historicamente talhados para as questões do conflito entre capital e trabalho. Pelo contrário, a Justiça do Trabalho tem esta expertise. E, portanto, não apenas por isso, mas pelos próprios termos da Constituição, me parece que estas questões, esses litígios, devem ser apreciados pela Justiça do Trabalho. A partir do momento que se entende, então, que o que o aplicativo oferece ao consumidor é também uma prestação de serviços, via trabalhador de plataforma, esta competência da Justiça do Trabalho, mesmo para estas indenizações que muitas vezes esses motoristas pedem por serem desligados injustificadamente da plataforma. Este é um ponto de partida essencial. Um segundo ponto. Há uma discussão, que você conhece bem, se há ou não há vínculo de emprego, que é uma outra questão. Este meu primeiro ponto é a prestação de serviços. Eu acho que este ponto deveria ser indiscutível. A prestação de serviços e a plataforma que oferece o app, a empresa Uber, a empresa iFood, são empresas que prestam serviços. O segundo ponto a discutir é se há ou não há vínculo de emprego, que é outra discussão. Vínculo de emprego, para quem eventualmente esteja nos escutando e não saiba, é aquela prestação de serviços que envolve 4 predicamentos. Estes serviços são pessoais, são onerosos, são não eventuais, portanto, têm uma habitualidade, e são subordinados, há uma subordinação. Então, de alguma maneira, aquele trabalhador vai receber ordens ou vai se inserir em um contexto que é todo ele controlado pela empresa. Aí há uma grande discussão. Há alguns juristas que defendem que, em qualquer circunstância, o trabalhador por plataformas é empregado a partir de uma nova visão, que é a da subordinação estrutural, etc.
Eu, pessoalmente, não consigo ver com esta extensão. Nem tanto pela questão da subordinação, mas pela questão da não eventualidade. Há motoristas da Uber que muitas vezes prestam serviços, vamos imaginar, em finais de semana, e que não fazem isso sequer todos os finais de semana. Serão empregados? Então, eu, pessoalmente, prefiro analisar isto casuisticamente. Agora, é claro, se isto é basicamente um meio de subsistência, se este motorista trabalha todo dia por esta plataforma, prestando serviços por aplicativo, e se ele está ali integrado, e, portanto, sob todos os controles que a plataforma exerce, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que ali há vínculo de emprego. Eu só não consigo generalizar, acho que isso precisa ser analisado concretamente. Agora, independentemente dessa discussão, Chico, acho que há uma outra discussão que precisa ser estabelecida, que é a discussão dos direitos mínimos, mesmo que não se trate de um empregado. Mesmo que não se trate de empregado. E aí, esta discussão, a meu ver, está mal posta no Brasil, infelizmente. Porque nós temos visto aí uma polarização da discussão entre não ser empregado e ser empregado. É uma discussão importante. Mas você mesmo disse, hoje está havendo um breque, eles estão utilizando essa expressão. Eles não têm falado em greve, têm falado em breque. Está havendo um breque dos entregadores por aplicativo. O que eles estão pedindo? Remuneração mínima, direitos mínimos no campo da saúde e segurança do trabalho. Como você falou, em tempos de pandemia, eles têm de ter pela empresa, pelo aplicativo, o acesso ao álcool gel, a luvas, a máscaras. Isto é obrigação da plataforma, eu não tenho dúvidas. E vejam, eu não estou falando aqui sequer de legislação a ser aprovada. Eu acho que isso deriva da própria Constituição, porque a Constituição da República diz no artigo 7º, inciso 22, que é direito de todos os trabalhadores, urbanos e rurais, não faz distinção, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Portanto, eu penso que mesmo os trabalhadores por plataforma, e ainda que se entenda que não sejam empregados, mesmo eles terão direito a esta proteção mínima no campo da saúde e segurança do trabalho, inclusive independentemente de aprovação de qualquer lei. Acho que isso pode e já está sendo reclamado por sindicatos, pelo Ministério Público do Trabalho em ações civis públicas. São direitos mínimos de trabalhadores economicamente dependentes. Esta é a expressão que a Espanha usa. A Espanha tem o Estatuto del Trabajador Autônomo, que é específico para trabalhadores autônomos economicamente dependentes e também para os independentes. E mesmo eles têm direitos mínimos. O Brasil precisa avançar para este patamar. Foi apresentado no Parlamento o projeto de lei 3748 de 2020, deputada Tabata do Amaral. Tem pontos bons e pontos ruins. Poderia ter avançado em muita coisa, inclusive quanto à remuneração mínima, naquilo que poderia ter sido agregado, por exemplo, o adicional de insalubridade que a lei já prevê para entregadores por motocicleta. Isso poderia ter sido integrado nesta remuneração mínima dos entregadores por aplicativo. Por exemplo, no reconhecimento da responsabilidade por acidente de trabalho, do ponto de vista civil do próprio aplicativo, neste caso, e outros direitos mínimos, e ainda o direito à desconexão. Infelizmente, nós temos aí trabalhadores por aplicativo que trabalham às vezes 9, 10, 11, 12, 15 horas por dia. E não há limite. E aí a empresa de aplicativo vem e diz, ok, então vamos fazer o seguinte, depois de 8 horas, aquele entregador vai ser desligado. Não resolve, porque ele precisa sobreviver. E como não tem uma remuneração mínima, naquele dia ele recebeu R$10, R$20, R$30. Então isso não resolve. Discutir direito à desconexão, e veja, eu não estou vinculando essa discussão a ser ou não ser empregado.
discutir direito à desconexão é discutir direito a repousos remunerados. E isso não está presente também nesse projeto de lei, infelizmente. Então, resumindo esta ópera, precisamos avançar, primeiro, em um ponto que tem de ser indiscutível. Empresas que oferecem esta mão de obra por aplicativo são empresas de prestação de serviço. E, portanto, esses litígios têm de vir para a Justiça do Trabalho, serão da especialidade de advogados trabalhistas, etc, etc. Segundo ponto, temos de avançar nas balizas pelas quais vamos distinguir casos em que há empregados, casos em que há autônomos. E terceiro ponto, mesmo para os casos de autonomia ou de parassubordinação, ou de que se queira, ou seja o que se queira, temos de avançar na discussão de direitos mínimos, que tem de incluir remuneração mínima, repousos remunerados, direitos mínimos relacionados à saúde e segurança do trabalho e direito mínimo à desconexão. Esses 4 eixos têm de estar interligados. Não adianta discutir um eixo e esquecer o outro. Como eu falei, não adianta discutir desconexão e esquecer o repouso remunerado, porque daí eu caio em uma armadilha para esse trabalhador. Esses 4 eixos têm de ser discutidos interligadamente. A partir daí, a gente tem um bom início de conversa. Inclusive, doutor, a gente tem aqui menos de 5 minutos antes que o Instagram desligue na nossa cara. Eu falei que eu falava muito. Não, mas tá perfeito. É porque o Instagram só permite a gente conversar 1 hora por live. O Lá Cordeiro, ele até coloca: muitos escondem que estão contaminados com Covid para não serem bloqueados. Porque, como o senhor bem falou, alguns trabalham 12, 14 horas por dia para tirar o dinheiro do aluguel, para depois, aquelas outras 2 horas, o lucro dele, né? O que sobra, porque não dá. Ele trabalha 70% do tempo para pagar os R$ 4.000 quando é um Uber, ou quando é uma moto alugada também, que tem crescido muito essa demanda, e o restante para tentar minimamente levar o pão de cada dia para a casa dele. Eu queria fazer o seguinte, doutor. Eu queria primeiro lhe agradecer, né, pela honra e a oportunidade de dizer que sou um grande fã, um entusiasta do seu trabalho, dos seus estudos, à frente que o senhor teve a Anamatra, uma dedicação profunda, inclusive no caso de Mariana, a sua luta por essa ADI surgiu, né, inclusive dentro dessa demanda para que aqueles trabalhadores que infelizmente perderam a sua vida por uma irresponsabilidade total da empresa, que até agora ninguém foi preso, não aconteceu nada, me fez criar também essa prática do estudo do direito do trabalho. Eu espero que eu tenha uma outra oportunidade, uma outra live para a gente conversar, porque não deu tempo de conversar nem metade dos assuntos, foram muito bem abordados. Lhe agradeço imensamente a forma didática, exemplificativa. Isso mostra o gabarito de quanto o senhor é um bom professor. Inclusive, tem um amigo meu de São Paulo, Pedro de Campos Pereira, que foi seu aluno na USP de São Paulo. O Instagram já avisou que nós temos 1 minuto e 55 e diminuindo. Passo para as suas considerações finais. Meu caro Chiquinho, muito obrigado. Foi uma satisfação, uma honra. Depois me envie o seu TCC, eu gostaria de ler, gostaria de conhecer. Eu deixo um abraço aí para o Pedro, que foi meu aluno, outros que eu vi aqui, doutor Lara, combativo, advogado trabalhista, doutora Patrícia também está conosco, vários outros que eu vi aqui, os que eu não vi, me desculpem, mas fica aí o meu abraço também. Conte comigo, se quiser marcamos outra live, falamos de outro assunto, você está prestigiadíssimo aqui, e fica o meu abraço para todo mundo. Cuidem-se, fiquem em casa o quanto puderem, e juízo para todo mundo, vamos olhar para frente, vamos ter esperança, né? Nesse tempo de desesperança, de horizontes incertos, não é? De um futuro de penumbras, vamos ter esperança, vamos acreditar que os tempos vindouros serão melhores e mais luminosos. Eu acho que é isso que nos dá força para levantar todo dia. Obrigado, viu, Chiquinho? Inclusive o Lauro já está dizendo aqui, ó, façam outra live mesmo, viu? Parabéns. Valeu, Lauro. Obrigado, doutor Guilherme. Até mais. Eu vou falar com o senhor no privado para a gente marcar uma outra data. Forte abraço. Abraço.